com Bíblia aí? Parabéns. Não tem problema não, tem um versículo só. A gente vai estar lendo o versículo da Palavra de Deus, só para a gente estar introduzindo o assunto aí. Qual que é o assunto? Hã? É aquele que estava na folhinha, né? Qual era que estava na folhinha? O assunto. O assunto. Adolescente cristão, diga não ao relativismo. Ó, nada como uma boa cola. Tempo e hora, né? Nem olhei. Vamos lá. Isaías 5:20. Isaías 5:20. Carregar. Carregar. Achou, Vai, Ricardo? Xandinha, vai, Xandinha. Vamos ler aí. Ponto para os meninos. Não faz parte dos embaixadores. Mas dos meninos, opa. Que bom, né? Glória! Excedido. Vamos lá, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Muito bem. Dê para nós de novo, Ricardo. Ai dos que ao mal fazem... Oh, perdão. Respira. A bicicletinha. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Muito bem. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque temos passado aqui, Senhor Deus, dias abençoados, Pai. Estreitando, Senhor Deus, os nossos laços de amizades. Estreitando, Senhor Deus, os nossos vínculos de relacionamento. Amém. E, ó Pai, que continuemos, Senhor Deus, sempre firmes e firmados no Senhor. Nós temos um propósito maior, Pai. E esse propósito maior é buscar ao Senhor, buscar a Tua presença, Pai, buscar, Senhor Deus, entender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Amém. Ó Pai, nessa hora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja dando entendimento a cada um de nós, para que, Senhor Deus, possamos acrescentar algo, Senhor Deus, à vida de cada um dos nossos adolescentes, Amém. de cada um daqueles que aqui estão. Amém. Ó Pai, os desafios, Senhor Deus, vão seguir no dia de amanhã. A vida, Senhor Deus, vai voltar para certa rotina e nela, Senhor Deus, nós somos desafiados a sermos fiéis ao Senhor. Amém. Ó Pai, se conosco, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, gente. O que é uma coisa relativa? O que é uma coisa relativa? É o que não é absoluto. O que não é absoluto. Isso aí é uma definição, né? O que não é absoluto é Relativo. relativo. O que é relativo? É uma coisa que pode ser, mas pode não ser também. O relativo também pode ser o desdobramento de alguma coisa. Por exemplo, pedreira é um desdobramento de quê? Da pedra. Existe a pedreira porque existe a pedra. Qual é o perigo? O tema da palestra é o seguinte: diga não ao relativismo. E a gente vai chegar onde a gente tem que chegar, mas, em primeiro lugar, tudo é absoluto? Não. Nem tudo é absoluto. Tudo é relativo? Também não, né? Se a gente falar que tudo é relativo, a gente já está falando que o relativo é absoluto. Porque É absoluto. é absoluto.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: a nossa vida como cristãos, a gente seguia por princípios. Eu creio que o princípio ele tem um fundamento absoluto. O princípio tem um fundamento absoluto. Agora, o desdobramento do princípio, ele pode ser relativo. Respeito, para mim, o respeito é um valor, é um princípio, e ele é absoluto. Agora, a aplicação desse princípio, que para mim é um princípio absoluto, ele deve ser comum, porque o que é absoluto? É algo que é comum a todos nós. Isso precisa ser comum a todos nós. Então, por exemplo, se você chegar numa mesquita, numa sinagoga judaica, você tem que cobrir sua cabeça. Aqui, por exemplo, o Alexandre estaria certo, o Jimmy estaria certo dentro de um contexto de uma sinagoga judaica. Por quê? Eles estariam usando de respeito segundo o entendimento da cultura judaica, agora o Jimmy também, com relação ao princípio. Porque qual é o princípio? É o respeito. Qual o entendimento daquela cultura? Que quando eu chego a uma sinagoga, eu tenho que cobrir a cabeça. Agora, se você entrar dentro de uma igreja católica com um chapéu, isso é um sinal de desrespeito. Então, por exemplo, se a gente fosse entrar agora, por respeito, a Ingrid teria que tirar. Aí vejam bem, olha só, o conceito, o princípio é o mesmo. O princípio é o quê? É o princípio do respeito. Mas você vê como é que o desdobramento dele é totalmente diferente? Relativo a cada cultura. É relativo a cada cultura. Porque na cultura judaica, eu tenho que cobrir a cabeça. Agora, na cultura católica romana, eu tenho que descobrir a cabeça. Então, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? É o princípio do respeito. Agora, o desdobramento desse princípio, ele é relativo. Ele vai se dar em situações, em momentos. Isso entra muito na questão, por exemplo, de vestimenta nossa, como cidadãos e como servos de Deus. Qual é o princípio bíblico para vestimento? Que a Bíblia diz: decência e ordem. Esse é o princípio bíblico. Agora, o que vai ser relativo? É a aplicabilidade deste conceito. Então, nós temos que ser o quê? Inteligentes e termos discernimento para entender o seguinte: olha, eu tenho um princípio maior. E esse princípio, ele é absoluto. Agora, a aplicabilidade desse princípio, eu tenho que buscar discernimento para estar aplicando. O judeu, ele não tem que necessariamente andar o tempo todo com a cabeça coberta. Mas em um determinado momento, para uma determinada questão, ele precisa fazer aquilo. E isso, gente, é muito importante para todos nós. Por quê? Por exemplo, vamos falar num contexto aqui. Alguns de nós, a maioria de nós aqui está vestido de uma forma. A roupa que você está vestido aqui, sinceramente, ela não cabe dentro da igreja. Porque dentro da igreja você estaria quebrando um princípio. E esse princípio, ele é absoluto. Nós cremos que esse princípio é absoluto. Qual o grande problema da sociedade que a gente vive? A sociedade que a gente vive, ela quer colocar na cabeça de cada um de nós de que tudo é relativo. Não, existem coisas que realmente são relativas. Mas se a gente disser que tudo é relativo, a gente já está fazendo do relativismo um absoluto. E aí não cabe. Então
Então, a primeira questão que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, que isso daí vai ser importante para a vida. O princípio, ele é absoluto. Agora, a aplicação do princípio é que pode ser relativa. E aí guarde essa imagem. Você vê, olha só, mesmo contexto, né? Eu estou entrando num ambiente para adorar a Deus, porque isso é o que diz na cultura judaica e também na cultura católica. Só que em uma comunidade, porque o que acontece? É uma questão também entre ética e moral. O que é a ética? A ética é o princípio maior. A ética é aquilo que nós diríamos que é o absoluto. E a moral? A moral é a aplicação da ética. E aí a moral é relativa. Por quê? Porque o que é moral para mim, eu tinha até uma imagem, eu não trouxe aqui porque a gente não teria o recurso de data show, mas, por exemplo, uma chargezinha, né, dos jesuítas, né, os padres que chegaram aqui para catequizar e colonizar o Brasil, e olhando para os índios, e aí estava assim, nossa, eles não usam roupas, olhando para os índios. E os índios olhando para eles dizendo assim, nossa, eles não usam penas. Por quê? Porque no conceito deles, por exemplo, era para estar vestido de pena, porque pena é o que tapa, teoricamente, a nudez do índio. Agora, para o outro, aquilo ali já era um absurdo. O que é isso? Isso é uma questão ética? Isso é uma questão moral, de civilização para civilização. Agora, qual o grande diferencial nosso, gente? A gente tem um norte. E qual é o nosso norte? É a palavra de Deus. E aí é que pega a questão. Por quê? Porque lá fora, no mundo, na faculdade que vocês vão frequentar, ou que alguns já frequentaram e outros estão frequentando, no ambiente de trabalho, eles vão querer relativizar a tua fé, que a gente vai chamar de relativismo religioso. E qual é o grande problema? O relativismo moral, ele se flexibiliza. Mas para algumas pessoas, não há nenhum relativismo bíblico, religioso. Eles acham que a Bíblia é obsoleta, ultrapassada. Foi o Ricardo que falou comigo, né, que estava levando uma passageira, né, quando entrou num assunto, né, da questão da homossexualidade, houve um choque ali, um choque de realidade. Por quê? Porque ela não acredita nos valores da Bíblia. Porque quando eu digo assim, a Bíblia ela precisa ser atualizada, ou a Bíblia está descontextualizada, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou ler aqui, mas o que eu ler aqui é relativo. O que eu ler aqui, eu vou estar interpretando de acordo com aquilo que bem me parecer. E guardem essa frase, né? De acordo com aquilo que bem me parecer. A gente vai fazer uma pequena sketch aqui, só para tentar guardar a imagem aí na mente de vocês. Tá beleza? Tem uma outra cadeirinha dessa aqui? Deixa eu pegar ali. Ou o banquinho, tudo bem. Já pegou, Xandão? Pegou? Vai fazer isso. Vamos lá. O secretário, chama lá o senhor Giovanni. Senhor Giovanni, por favor. Não. Ô, doutor. Ô, senhor Giovanni. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a família? Tudo bem? Tá bem, doutor. Graças a Deus, tudo correndo na perfeita paz, né? Fez os exames que eu solicitei para você? Ô, doutor, tá aí. Opa! Mas eu já dei uma lida, pra mim tá tudo bom. Já deu uma lida? Já, Hoje é bom, é que né? assim, né? A gente tem o celular, tem a internet, a gente vai dando uma olhadinha. Doutor Google? Google. Já sim. falou comigo que tá tudo bem. Tudo bem, então para que tudo bem, mas deixa eu ver aqui, seu Giovanni. Deixa eu ver como é que tá. Já observou, então,
eu ver aqui. Seu João. O senhor já observou aqui que sua glicose está alterada, né? É mesmo, doutor? Cara. Você já está entrando numa lista aí que a gente chama de pré-diabético. Ih, doutor, o Google não disse isso não, doutor. O Google não fez faculdade de 6 anos de medicina, residência de 4, né? Então, ele não diz tudo, né? Mas a gente vai ter que fazer uma dietazinha aí, Ô, doutor, gordura tudo bem, mas doce, ajuda assim, né, doutor? Mas... Todo dia, na hora do café, do almoço, da janta, 3 horas da tarde. Nossa. É básico, doutor. Açúcar é energia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não conheço, né? Você vai ter que comer menos para poder comer mais, se é que o senhor me entende. Porque se o senhor continuar comendo mais, né? Aí o que acontece? Vai ter que dar uma segurada aí. É mesmo, doutor? Mas como assim? Olha, não é que o senhor vai ter que parar de comer doce. Mas precisa parar. Final de semana, aí vai uma coisinha ou outra, mas assim, segura, tá? Não precisa parar. Mas final de semana, um pouquinho, mas no demais. Então, quer dizer, durante a semana, evita. Durante a semana. Fim de semana. Não precisa parar. Assim, Meu domingão eu posso. Assim, tá? Comedido, tá bom? Passar uma receitazinha pro senhor, tá bom? E hoje eu te passo pelo celular. Manda lá, WhatsApp. Não gastar papel não, a gente construiu no meio ambiente. Tá bom? Giovanni? Tá, obrigado, doutor. Tá bom, ó. Recomendação aí. E daqui uns 3 meses, você fazendo isso aí, a gente repete os exames para ver como é que tá bom? Tá ok, doutor. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Eu fui pro lado errado. Virou pastor. Senhor Ricardo! Ô, doutor, bom dia. Ô, senhor Ricardo! Tudo bem, doutor? Lavou a mão, Paulo? Tudo bem, lavei. Agora a gente tem isso aí. Desculpa até estar sem máscara, mas, cara, também está chegando no final da pandemia, né? Graças a Deus, né? É relativo, doutor? Relativo, né? Cada um enfrenta de um jeito, né? É verdade. O senhor fez os exames também? Eu fiz, doutor, mas eu esqueci em casa. Não tem problema não. Mas eu dei uma consultada também, entendeu? Tava tudo tranquilo, assim. Os números lá que eu vi mais ou menos assim alterados, mas era pouquinha coisa, sabe? Uma diferença de 1.500 só. Rapaz, peraí que Ricardo Magrani, né? Lá no sistema aqui, a gente pega aqui os seus exames aqui. Eu sou bem otimista, né? Com relação aos seus exames. Por que, doutor? Olha, o seu colesterol, seu Ricardo, tá bem alto, hein? Costuma gordura, essas coisas assim. A gente gosta da carne de porco, né, doutor? Um churrasquinho com aquela capinha de gordura, igual meu amigo Alexandre quando faz. A carne dele é sempre bem gorda, mas uma vez ou outra eu vou te falar o que eu falei pro outro. Olha, come menos para você poder comer mais, tá bom? Senão, daqui uns 2, 3 anos eu vou ser convidado para um evento que eu não vou gostar aí, então vai devagar. Vai comer mais? Como assim comer menos, doutor? Não, come menos para você comer mais. E outra coisa, você faz exercício físico? Como é que é sua rotina? Doutor, eu trabalho de aplicativo, eu trabalho muito sentado, né? Aí eu faço entrega de moto também sentado assim. Não dá muito tempo fazer exercício não, doutor. Mas tem que separar um tempo, sabe por quê? Se você der um piripaque de hoje para amanhã e Deus botar a mão te socorrer, tu vai arrumar tempo para isso na hora. Então, olha só, segundo os seus exames aqui, você tem que fazer exercício físico. Mas todo dia, doutor? Não, precisa ser todo dia. Final de semana você pode dar uma relaxadazinha, né? Mas tem que fazer exercício físico. Então todo dia não, né, doutor? Não, todo dia não. Não vai virar um atleta de alto rendimento, mas você tem que fazer exercício físico. Faz o seguinte, você faz, no final de semana você dá uma relaxadazinha.
Então tá, entendi, doutor. Tá bom? Todo dia não, beleza. Tá Bom, todo dia não, é. Todo dia não. Todo dia não. Mas dá uma relaxada no final de semana. Tá bom, beleza. Tem que fazer o exercício. Tem que fazer. Então tá. Fazer. Tá bom? Olha lá. Minha mãe tem que Até imagina. Com Deus. Então tá bom. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, filho. Tudo bem? Como é que foi lá? Mãe, peraí, você lavou aquelas cuecas que eu pedi? Esse porco, né? Ela tá dura por uma porta. Aqui, só porque tava freada? Sai fora. Mas eu fui no médico sim. O médico tá tranquilo. Tá tudo tranquilo comigo. Falou que todo dia não preciso fazer exercício. Tá tranquilo. Tá tudo beleza, mãe. Tá beleza. Mas só isso mesmo? Não, só isso. Todo dia eu não preciso. Todo dia, mas todo dia. Um dia sim, um dia não, um dia pode, todo dia não Não, pode. todo dia. Falou todo dia não. Todo dia não. Ah, Todo dia não. não é piada, não. Não, mas tá tranquilo. A minha cueca, hein? Sai fora. Como sem vergonha. E aí? Como é que Oi, foi? França. E aí, como é que foi? Os Como é que exames? foi? Bom, os exames eu deixei lá no médico mesmo. Ah, e o que ele falou? Falou que, ó, lembra que nós vemos no Google? Tá tudo fora. Show de bola, Tem certeza? Mas e aquela absoluta. taxa que eu te falei que tava meio estranho? Não, ele falou que aquilo é normal, pode ser um errinho só, mas Ele não te cortou nada, tu tem que... ele fez aquele do dedinho assim, ó, falou assim que tá tudo bem, Tu pode comer normal? normal. Todo dia meu docinho de manhã, de tarde, à noite, durante a aqueles intervalozinhos. Cara, me enganei. Pô, tá mesmo. tudo bem. O meu é excelente. Pô, eu não vou nem mais no médico. Ele mandou voltar 3 meses. Eu não vou nem voltar mais. Eu Tu fiquei tá no bem? Google. Tô bem. Tu vai comer tudo. Tudo normal, liberado. E doce, principalmente, ó, todo dia da semana. De segunda a segunda. Tem. Então, gente, olha só. O que aconteceu aqui? O Giovanni falou assim, mas eu tenho que parar de comer doce, eu não posso comer doce nunca mais? Eu falei, não, todo dia não. E aí, o que ele fez? Ele pegou o todo dia não, agarrou isso para ele e esqueceu todo o demais. O Ricardo, eu falei a mesma coisa para ele. Eu preciso fazer exercício físico todo dia. Eu falei, não, todo dia não. Final de semana você pode dar uma relaxada. Só que o que ele ouviu? Todo dia não. Por que eu estou dizendo isso para você, gente? Porque, olha só, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer assim para você: eu não acredito na Bíblia. Cara, eu não acredito na Bíblia. Você pode encontrar? Pode, mas vai ser a grande minoria. A grande maioria vai dizer o quê? Eu acredito na Bíblia. Mas isso aí não é bem assim, não. E aí, o que as pessoas fazem? Eles fazem uma grande coxa de retalho. Ele pega aquilo que só lhe interessa, ele pega o todo dia, não, mas esquece o contexto. Você tem que fazer exercício. Mas todo dia? Não, todo dia não. Ele esqueceu a primeira parte. Por quê? Porque aquela parte não interessa para ela. Foi o que a serpente fez com a Eva no jardim do Éden, né? É verdade que você não pode comer de tudo que tem aqui? Não posso comer de tudo, só não posso comer dessa árvore. Então ele relativizou até chegar ao entendimento que a árvore também poderia ser comida. Exatamente. Exatamente. A estratégia do diabo, gente, ao longo dos séculos é a mesma. O que ele faz? Primeiro, ele maximiza a restrição. E depois ele minimiza a consequência. Ainda hoje, ele tem feito a mesma coisa. O que acontece? Por exemplo, para quem não é evangélico, a gente foi falar disso aqui, né? Quem não é evangélico fala assim, não, eu não quero ser evangélico porque eu vou perder a minha liberdade. Eu não vou poder fazer uma porção de coisa. Peraí, que porção de coisa que um crente não pode fazer? Só aquilo que é pecado, só aquilo que Vai fazer mal para qualquer um. Que vai fazer mal para qualquer um, né? Por que um crente... Vamos para aqueles que são mais grotescos assim, né? Por que um crente não fuma? Porque cigarro faz mal para qualquer um. Por que o crente, via de regra, não toma bebida alcoólica? Porque faz mal para todo mundo. Então, aquilo que Deus pede para que a gente não faça é porque faz mal para todo mundo. É o absoluto.
é o absoluto. Por exemplo, olha, faz mal para todo mundo. E aí o absoluto também, que Deus quer para a nossa vida, faz bem para todo mundo. Então, se a gente guardar o princípio do respeito, a gente vai fazer bem para todo mundo, vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para quem está em volta. Se a gente guardar o princípio da boa educação, vai fazer bem para todo mundo, né? Vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para mim. Agora, qual é o grande problema? É esse que a Franciane falou. Na queda que começou o relativismo. O diabo foi o primeiro que relativizou a coisa. Quando ele chegou para Eva e disse assim, certamente que você não vai morrer. Duvidou da palavra. E é o que o relativismo faz hoje, duvida da palavra. Entendeu? Então, cuidado com todo e qualquer dardo inflamado do maligno que coloca em xeque a palavra de Deus. Porque, irmãos, não foi um homem qualquer que escreveu a palavra de Deus. Nós cremos o quê? Que a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Deus. E os princípios que nela estão contidos são princípios absolutos. Ou seja, o princípio é absoluto. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o que a gente faz no Antigo Testamento, gente? A gente tira o ritual e fica com o conceito. Né? Qual é o conceito? Por exemplo, tinha um sacrifício de animais. A gente precisa fazer sacrifício de animais hoje? Não. Mas qual é o princípio por trás desse sacrifício? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a gente deixa de lado o ritual e guarda o conceito. Agora, os conceitos não conflitam entre si. Por exemplo, quando a gente tem aí hoje a questão da inclusão. Igrejas inclusivas. Aliás, tome cuidado. Por exemplo, está rodando por aí uma tal de Bíblia inclusiva. O que essa Bíblia traz? Essa Bíblia, ela tenta flexibilizar aquilo que está ali claro e cristalino na palavra de Deus, né? Que se refere a relações homoafetivas e outros conceitos. Porque qual é o problema do homem? Por exemplo, é aquilo que a gente viu aqui. O irmão Giovanni, aqui no personagem, ele quer continuar comendo doce. E porque ele quer continuar comendo doce, ele ouve aquilo que ele quer. Qual é o problema dessa igreja inclusiva? O cara quer continuar na prática que ele está. Ele quer, assim, fazer da igreja um grande supermercado. Por exemplo, você chega no supermercado, você não pega tudo. Porque nem tudo que está no mercado te interessa. O que você pega no mercado? O que te interessa. No mercado você pode fazer isso. Agora, com relação à fé cristã, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, isso aqui é bom, isso aqui eu quero para mim. Ah, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não me serve. Não, ou eu abraço o pacote todo, ou eu não estou abraçando o pacote como deveria abraçá-lo. Então, cuidado com isso. E esse é o grande problema. Nos tempos eternos, se você perguntasse assim, Adão, o que é certo, o que é errado? Ele diria o seguinte, olha, certo é aquilo que Deus diz que é certo. E errado é aquilo que Deus diz que é errado. Estaria tudo resolvido. Quando a serpente se apresenta para Eva, quando a serpente ela começa a relativizar aquilo que era absoluto, porque a ordem de Deus era muito clara, era muito objetiva. Olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessas duas aqui não. Pronto, acabou. Está claro, está simples, está de fácil compreensão. Só que quando deram ouvido à serpente, comeram da árvore que Deus tinha dito que não deveriam comer, eles fizeram o seguinte, eles se tornaram autorreferentes. Qual a árvore que eles comeram? Do conhecimento do bem e do mal. Qual é o problema disso? Do homem passar a ser autorreferente. Aquilo que é certo para mim agora
pode não ser certo para o outro. É por isso que até mesmo o desdobramento que eu falei é fruto da queda. Por que num ambiente eu tenho que cobrir a cabeça em sinal de respeito e no outro eu tenho que estar com a cabeça descoberta? Sabe por quê? Porque o homem se torna autorreferente. E aí a gente vai criando os nossos próprios mecanismos para sobrevivermos como sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade caída, não tem como ser diferente, né? Então, o desdobramento do princípio maior, ele é possível por conta da queda. Agora, o princípio maior, ele não pode ser negligenciado, né? O princípio de honrar pai e mãe, o não matarás, o não adulterarás, o não dirás falso testemunho. Olha, o decálogo, ele vale para todo mundo. O que Jesus ensinou vale para todo mundo. Não é para um grupo seleto. Não é só, não, pastor não pode, mas eu sou só membro da igreja, eu posso. Não, os princípios da palavra de Deus, eles são para todas as pessoas. Todas as pessoas. E se a gente relativiza, o que a gente está fazendo? A gente está cada vez mais se distanciando do referencial. Por isso que quando a gente se converte, gente, qual é o nosso caminho? O nosso caminho precisa ser o caminho de volta ao centro da vontade de Deus. O nosso caminho precisa ser o caminho que foi negligenciado lá no Éden. Porque no Éden eles tinham íntima comunhão com Deus e por ter íntima comunhão com Deus, eles sabiam qual era a vontade de Deus. Quando essa comunhão foi quebrada, eles se perderam. Então, por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas se perderam. Na época das eleições passadas para presidente, teve uma candidata que chegou a dizer, né, que ela via alguma lógica no assalto, né, no roubo. Não, tem alguma lógica no roubo e tudo, porque se um tem mais e o outro não tem nada, tipo assim, tem direito. É o cúmulo da perversão, assim, da moral e da ética como um todo, né? O ser humano pegou para poder manter as suas convicções, não tem escrúpulo dos discursos que levanta. E, infelizmente, a gente está impermeado disso nas nossas faculdades. E vocês vão para lá. E dependendo da área que você escolher, você só vai conseguir carreira se você matar os seus princípios dele. Não, tem carreiras e tem direções que só se você deixar de lado os seus princípios que você vai conseguir um lugar lá. Infelizmente, eu tenho visto muitos amigos que eu já não sei nem o que são mais, porque escolheram suas carreiras. Eu vi uma frase que estava assim, olha, nada é errado se te faz feliz. Eles botaram até o autor dessa frase, né? Nada é errado se te faz feliz. O que vocês acham dessa frase? Nada é errado se te faz feliz. Aonde eu ouvi essa frase, aí debaixo estava assim, assinado o diabo. Por quê, gente? Porque esse que é o grande problema do relativismo. A gente relativiza geralmente para tirar benefício próprio, né? E esse que é o grande problema. E aí essa frase, ela está incutida na cabeça de muitas pessoas, que a Franciane já falou, a gente é a geração do hedonismo. Se me dá prazer, é o que eu quero, tá de boa. Então, se a droga me dá prazer, é na droga que eu vou. Gente, eu vi uma série esses dias, você não tem noção de como que a apologia às drogas é assim, natural lá fora. Assim, não sei como é que é nas coisas do Brasil. Mas lá fora, desde 2008, 2009, é coisa normal, fumar maconha na frente em casa, gente rica, né? Fazendo esse tipo de apologia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lá fora já é liberado nas farmácias, né? E aí você vê assim, quantas pessoas às vezes se perdem, né? A questão do banheiro também, essa questão, a gente estava estudando aquele dia, né? A questão do banheiro de gênero, que não é um banheiro onde homem ou mulher pode escolher, não, de gênero, não é unissex.
todo mundo pode usar, é de gênero, é do gênero humano. E quantos estupros aconteceram no país modelo, por conta que aqueles países da Europa onde eles usam, né, como modelo, como cobaia, para ver como vai funcionar. A onda de estupro aumentou muito, porque entrava todo mundo, até, né, a gente ia se obrigar, qualquer um é obrigado a entrar no banheiro de gênero, e o mal ali também. Porque o que acontece? Ele está explicando o seguinte: qual a diferença? O banheiro unissex entra um homem ou uma mulher. E o banheiro de gênero não, entra homens e mulheres. Né? Homens e mulheres. Então, esse que é o problema. Mas o que eu queria trazer para vocês, gente? Olha só. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que foi? Tua luz interna tá acesa, tu vai ficar a pé depois. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a gente está dizendo isso, gente? Porque, olha, a gente é tentado a todo momento a quebrar regras. A gente é tentado a todo momento a usar essa frase. Ah, mas não precisa ser bem assim. Quando eu uso essa frase, mas não precisa ser bem assim, o que eu estou fazendo? Eu estou relativizando. E tudo se dá do pequeno para o grande. Porque se eu começo a relativizar, por exemplo, a gente está aqui, né? Olha, na hora da palestra, vão todo mundo sentar aqui. Beleza, isso aí é o norte de uma liderança. Se eu começo a flexibilizar essas coisas, não tem problema não. Né? O dirigente do culto pediu para ficar em pé, mas eu vou ficar sentado. Isso começa a virar uma regra. Não, o pastor pediu para não usar o celular, mas eu vou usar. E a gente vai flexibilizando tudo. Daqui a pouco a gente está perdido. Por quê? Porque se tem uma questão que a gente aprende na fé cristã, é o seguinte: obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Né? A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque o temor me leva a obedecer. Obedecer gera para mim bênção. Bênção gera em mim gratidão. E aí eu passo a amar a Deus. Por quê? Porque eu percorri esse caminho. Temor a Deus leva à obediência. Obediência na vida de um cristão gera bênção. A bênção gera gratidão. E gratidão gera amor do nosso coração. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar por ele. Entendendo que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Olha, eu conheço uma porção de gente que não tem dificuldade nenhuma de citar Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que nós cremos como cristãos? Isso é um princípio. Só que a pessoa crê nisso, fala isso, mas na hora de praticar ela relativiza. Por quê? Porque não faz na vida com que aquilo seja uma prioridade. Aí o que eu faço? Eu faço esses arranjos da vida. Por exemplo, tem que fazer exercício? Tem, mas não precisa ser todo dia. Então, se não precisa ser todo dia, é dia nenhum. Né? Tem que diminuir o doce. Mas se não precisa ser todo dia, então eu faço o quê? Dia nenhum. Mas eu sei. Se alguém perguntar assim, não, você está diabético. Então tem que diminuir com doce. Eu tenho, aí vive aquilo que a Franciane falou na primeira palestra, essa dissonância cognitiva. O que é? Eu acredito numa coisa, mas eu não faço aquilo e eu tenho justificativas para não fazer. Eu crio justificativas. Por exemplo, tem gente que é fumante. Conscientemente, ele sabe que o fumo faz mal à saúde. Mas qual é a dissonância cognitiva que ela usa, geralmente, para não parar de fumar? Não, se eu parar de fumar, eu vou engordar. E se eu engordar, vai ser ruim para a minha saúde. Então, eu não paro de fumar. O sofisma de Satanás, que o apóstolo Paulo fala, né? A gente vai acreditando numa coisa que parece verdade, mas é mentira, e mentira pesada
né? Para poder tirar a gente da vontade de Deus. Foi o que ele fez no Éden, ele faz o tempo todo. Né? No decorrer da história, no século 300, na época de Constantino, aconteceu o que está acontecendo hoje. Foi dali, 200 anos depois, saiu a Reforma Protestante. Geralmente, a gente vai ficando cada vez mais encolhido na sociedade e a ideia é fazer com que nós sejamos vistos como desatualizados e ultrapassados por crer na Bíblia. As pessoas olham para a gente como ignorante, como quem não tem cultura, sem amor, e a gente vai ficando assim, ou a gente abraça a fé, ou a gente relativiza. Aí a gente faz igual do cigarro, me faz mal, eu sei, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso disso, para mim conviver em sociedade, para mim trabalhar, para mim eu preciso aceitar essas coisas. Mas eu aceito aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Podia fazer isso, né? A gente ajoelha aqui depois, né? Deus vai entender, né? A gente ajoelha escondido, não, mas às vezes a gente tem que fazer em público. Exatamente. Então, gente, é isso, né? Cuidado para não relativizar as coisas e, assim, tem uma coisa, gente, que está faltando muito, muito hoje, na maioria dos cristãos de modo geral. O que é? Personalidade. Personalidade de dizer assim, olha, eu creio nisso, com sabedoria, com discernimento, né? Pedindo a Deus direção, mas olha, eu creio nisso. E eu creio nisso porque está na Bíblia Sagrada. O que Pedro diz? Estais sempre firmes para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vós. Então, naquilo, gente, que a fé de vocês for assim confrontada, lembre-se que vocês têm um manual para proteger vocês. Manual para proteger vocês. Por quê? O que acontece? Isso é didático. Se eu falar assim, um homem se deitar com outro homem, isso é imoral. As pessoas podem virar em cima de mim e assim, me jogar contra a parede. Porque acham o seguinte, que sou eu que estou dizendo. Agora, se eu abrir a Bíblia e for lá no livro de Romanos e ler o texto, aí eu vou lá e pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ah, mas você é homofóbico. Ah, quem não sou eu não, mano. É o Paulo que escreveu, discute com ele. Daí o motivo de relativizar e de dizer que a Bíblia está descontextualizada. Romanos 1, ela 26 e 27. Ela fere, né, os princípios de algumas pessoas. Gente, a Bíblia nos protege. Por isso que a gente crê na Bíblia. Porque, por exemplo, o cara fala assim, se eu falar assim, olha, é imoral um homem deitar com outro homem. Ah, você é homofóbico, você vai ser preso. Agora, se eu ler esse texto, que está dizendo a mesma coisa, e a pessoa, não, você não sou eu não, desculpa, mas é o apóstolo Paulo, discute com ele aqui. Discute com ele. A Bíblia nos protege. Então, nós temos que crer na Bíblia. E temos que dizer o seguinte, olha, eu creio que existem valores na Bíblia que são absolutos. A aplicação, ela pode até em alguns contextos culturais mudar por conta do entendimento daquela cultura, mas o princípio está aqui. Se eu vou honrar o pai e mãe dando bênção, se eu vou honrar o pai e mãe batendo assim, cumprimentando assim, se eu vou honrar o pai e mãe, não sei, aí é o contexto de cada sociedade, mas o princípio é o mesmo. Honra pai e mãe. Né? Então, os princípios estão aqui, gente. Nós que não podemos cair nessa malha do mundo de querer relativizar aquilo que está aqui. Por quê? O dia que a gente fizer isso, a gente pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. A gente pode ser ativista social, a gente pode ser de um grupo, né, de inclusão, mas o cristão, ele crê, acredita e se referenda na palavra de Deus. Beleza? Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, que o Senhor
dê sabedoria a cada um de nós para conduzir a nossa vida de forma que a gente não venha a relativizar aquilo que a gente entende como um princípio absoluto de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Amém. Beleza.